E a boca? Como é que a gente sabe que a boca está envelhecendo? E a boca Quais são os sinais? a idade cronológica, né? Tem a ver com Exato. hábitos. E aí Quando o nós... paciente jovem pode ter um envelhecimento precoce bucal. Perfeito, Cláudio. Resumiu tudo. É exatamente isso. Quando nós entendemos que uma nova doença estava ganhando força, principalmente na população mais jovem, onde o jovem apresentava os sinais bucais do idoso. Porque nós temos o padrão do idoso. O que é o padrão do idoso? É isso. Pouco osso, exposição radicular, desgaste dental. A gengiva, ela retrai. Gengiva Que é a retrai. recessão que você falou. Então, é muito comum e é normal, é considerado estado de saúde, eu encontrar um paciente de 75 anos de idade com raiz exposta. Ele não está doente. Sim. Sim. A questão é que hoje, 9 em cada 10 jovens que sentam no consultório odontológico, eu estou considerando abaixo de 25 anos, têm raiz exposta. Isso não era um padrão do passado. Alguma coisa aconteceu na humanidade, na Isso. sociedade. Aí, assim, o que me deixou... Eu vou te passar os sinais bucais de alteração. Vocês vão entender que nós baseamos no critério do paciente envelhecido, doutor. Então, por exemplo, excesso de trincas. Um dente trincado na boca de um ser humano de 75 anos significa um dente que passou por uso. Trabalhou, né? Só que nós temos Trabalhou. agora o sobreuso. O que é o sobreuso? Fazendo aqui luz a Roberto Garanhani. O que é o sobreuso? É o paciente que tem 20 anos de idade com o dente trincado com aspecto de 70. Só que se fosse somente trincas e recessão, tudo bem, porque nós poderíamos controlar com o que a odontologia tem. Só que não. Nós temos necrose pulpar acelerada. O que é a polpa? Polpa é o nervo do dente, falando para a população. Sim. E o nervo dental, ele calcifica com o tempo. A questão é que nós temos uma epidemia de calcificação acelerada na população jovem. Nós temos uma epidemia de trincas, nós temos uma epidemia de dente desgastado. E nós estamos assistindo uma descaracterização da dentição humana na população antes dos 30 anos de idade. O dente não tem mais característica de um dente de um paciente de 30. Foi o que a Cláudia chamou de idade cronológica. No terceiro livro, o livro que nós publicamos no ano passado, 50% dos autores não são dentistas. Olha só. Não tem nenhum capítulo, a não ser o capítulo 10 do livro 3, que é escrito 100% por dentista. O que eu quis? Eu quis realmente provocar a área da saúde odontológica para falar, nós precisamos conversar com a medicina, É isso. com a nutrição. Nós precisamos conversar, porque se eu consigo conversar com o psicólogo, eu consigo conversar com o paciente com transtorno de ansiedade. Porque o que está acontecendo? Os pacientes com transtorno de ansiedade estão chegando na clínica odontológica com baixa qualidade de sono, excesso de ansiolíticos, baixa qualidade salivar, síndrome da boca seca, síndrome do dente trincado. Ele vem com dente desgastado e nunca teve uma cárie na boca. Por que ele nunca teve uma cárie? Ele convive com flúor na dosagem certa, ele passou por toda a prevenção ao longo da vida dele. Os pais ensinaram ele a escovar os dentes, ele sabe que ele tem que usar uma escova macia, ele sabe que tem que escovar os dentes 3, 4 vezes por dia. Ele já sabe tudo isso. Então ele está livre da doença bacteriana, só que agora ele está presente no mundo de doenças não cariosas. E o mundo da doença não cariosa, ele tem total relação com estilo de vida. E não com apenas um cuidado em casa. E como que um dentista de 2024 pode preparar o seu consultório para 2034? Nasce uma nova odontologia, né? Educar o paciente para uma nova forma de prevenção. E se posicionar como um líder de prevenção, como autoridade de prevenção de doenças não cariosas, significa o quê? Tem que entender de transtorno depressivo, tem que entender de transtorno de ansiedade. Entender não significa que você vai tratar o paciente, mas você tem que saber comunicar. O paciente, ele está sentado na cadeira, capítulo 5, livro 3, eu começo dizendo dados da medicina gástrica de 2019, dizendo o seguinte, 49% dos pacientes no país com refluxo gasofágico não sabem que tem um refluxo porque são subclínicos ou assintomáticos ou não diagnosticados. Ou seja, de cada 2 pacientes que sentam na cadeira do dentista com refluxo gasofágico e o dentista pergunta assim, você já teve refluxo? Um vai falar que não, sendo que ele tem. E o que acontece? O paciente com refluxo, por exemplo, ele contamina a saliva com ácido clorídrico. E ácido clorídrico é o ácido mais biocorrosivo que existe. Pior do que ele, não existe. Depois dele, água com limão. Então, nós vamos chegar ali. Nós vamos chegar ali. Já é uma dúvida. Uma contaminação noturna, onde durante a noite você tem redução do metabolismo, então durante o sono, para quem está escutando, você produz menos saliva, sua saliva perde a capacidade de neutralização, você contamina a saliva com ácidos e mais. Junto com a saliva, junto com o ácido clorídrico, vem a pepsina, que é uma enzima degradadora de colágeno. Então imagina que esse paciente tem raiz exposta. 20% da raiz exposta é colágeno. E o que tem a ver? O colágeno é o que mantém a estabilidade da raiz. Então, quando o ácido clorídrico vem para a boca, ele destrói o cálcio do esmalte,
o cálcio da raiz, porque 70% da raiz é cálcio, e os 20% de colágeno superficial. Quando o paciente levanta, ele não pode escovar os dentes imediatamente após levantar, depois de uma noite de refluxo gastroesofágico. Por quê? Porque aí ele vai associar a abrasão Com o com meio, o né? esmalte e a raiz que passaram 6, 8 horas sendo corroídos. Ou seja, aonde que o dentista entra? Você tem refluxo, você tem sinais bucais do refluxo. Nossa, o dentista aprendeu a olhar para a boca e falar: essa é uma boca de um Essa paciente com pessoa, refluxo. sim. Eu até trouxe o iPad com imagens para ilustrar para vocês, caso vocês queiram, até para estimular a discussão. Sim. Essa é uma boca de paciente com refluxo. 25 anos de idade, 20 a 30% de perda de esmalte acelerado num padrão clássico de um paciente com refluxo. Beleza. O que você precisa procurar? Agora, o médico gastroenterologista. Eu posso até solicitar endoscopia, solicito a parceria de acordo com a RN 465 do Ministério da Saúde, onde o profissional pode solicitar o exame complementar e suplementar para colaborar na comunicação, beleza. Segundo, preciso te orientar. Você vai ter que levantar, enxaguar bem a boca, Para depois. usar até um enxaguante fluoretado se você quiser, estimular a mastigação. Você vai para a mesa do café, estimula a mastigação, inicia seu dia, depois você vai escovar. E aí, você gostou desse corte? A conversa tá inteirinha lá no nosso canal do YouTube. Vai lá, curte, compartilha, se inscreva no canal para receber as nossas notificações e saber de tudo que o Sesc Mais Saúde tem para vocês. E como diz a Rafa Medina, Um beijo e um sorriso.